damos início a mais uma edição do webinar HSJ. Me chamo Tatiana Krawuski e trabalho no setor de comunicação do Hospital São José de Jaraguá do Sul. O projeto Webinar HSJ tem como objetivo levar à comunidade em geral informações importantes sobre a saúde no cenário atual e novamente temos como pilar o nosso programa 60+. 60+, trata-se do programa de qualificação no atendimento aos idosos do Hospital São José, seja com investimentos na estrutura ou com a garantia de atendimento de profissionais qualificados. Esse projeto conta com o apoio do Conselho Municipal do Direito do Idoso de Jaraguá do Sul. Para falarmos um pouquinho mais do conceito do programa 60+, e sobre o tema de hoje, falo agora com o nosso gerente assistencial do Hospital São José, Renan Sagrio. Renan, hoje o tema do nosso webinar é Cuidando de Quem Cuida. Considerando o cenário atual e os objetivos do programa 60+, com os idosos, qual é a visão da enfermagem nessa missão de cuidado dos cuidadores e quem são esses cuidadores, tanto aqui no hospital como no tratamento domiciliar? Bom, a enfermagem ela faz um papel fundamental nesse trabalho de cuidado, né? Então, o processo de cuidado, ele parte do princípio de que a gente precisa exercer atividades, procedimentos básicos para o bem-estar do nosso paciente. Tanto eles na atenção e no tratamento de doenças, como nas necessidades básicas de vida. A enfermagem, nesse contexto, então, ela faz ela prepara os nossos cuidadores, que hoje o tema nosso é o cuidador, focando então para o cuidador acompanhante, familiar, ele prepara durante o processo de internação, de hospitalização desse paciente, esse cuidador para que ele consiga exercer um papel fundamental e mais importante ainda, que é durante a deshospitalização. Porque lá na casa, principalmente focando no público de maior de 60 anos, no público idoso, geralmente pessoas que estão mais debilitadas e com menos condições de exercer esses cuidados básicos e de saúde e de condições de higiene e tudo mais, a enfermagem, durante o processo de hospitalização aqui no Hospital São José, focando ainda mais no programa 60+, que a gente tem um espaço e uma equipe exclusiva dedicada para isso, prepara todo esse público, todos esses cuidadores, esses familiares, que pode ser um familiar, pode ser um cuidador, pode ser alguém que é de relacionamento da família, para exercer esse cuidado em casa com muita mais assertividade, digamos assim. No meu entendimento, esse papel de cuidado deshospitalizado do paciente fora do hospital, ele é fundamental para que esse idoso, essa pessoa debilitada, consiga ter um bom desenvolvimento e diminua a necessidade de voltar, então, para ser hospitalizada, fazer um tratamento hospitalizado, que gera muito mais riscos para esse paciente, gera muito mais possibilidades de complicações, né? Sem contar que o conforto do lar é muito melhor do que o hospital. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Renan. Obrigado. Antes de começar com as nossas convidadas de hoje, é importante mencionarmos e agradecer, além do Conselho de Idoso do Jaraguá do Sul, as empresas hoje parceiras do webinar, Bain Company, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Chevrolet Serviços Financeiros e White Martins. Fica aqui, então, registrados os nossos votos de estima a essas empresas que fazem tanto por esse grande projeto. Iniciaremos agora, então, a nossa conversa com as profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar do Hospital São José, que participam do programa 60+. Fábia Regina Schaeffer, coordenadora da equipe de enfermagem do HSJ, e a Ana Cláudia Gessner, enfermeira do programa 60+. Bem-vinda, meninas. Obrigada. Estaremos com um roteiro de perguntas que remetem ao cenário atual onde os nossos idosos estão inseridos. No decorrer do webinar, você pode também mandar suas perguntas, que as profissionais estarão respondendo nos comentários. Vamos começar. Fábia, o que é cuidar de quem precisa? Boa tarde. Quando a gente fala do cuidador e a gente fala das pessoas que cuidam de um idoso ou de alguém da família,
a gente diz o que é esse cuidar, e o cuidar ele é doação, né? Ele é empatia, ele é se dedicar ao próximo, muitas vezes deixar a minha vida de lado, as minhas coisas de lado, para me dedicar a uma pessoa que precisa do meu cuidado. O cuidado é um pacote bem grande, né? O cuidar é um pacote muito grande de várias coisas que contém nele, como por exemplo, empatia, carinho, dedicação e principalmente muito amor, né? Quem cuida tem que amar e cuidar muito daquela pessoa que vai ser cuidada. Ana, como o cuidador deve se cuidar? O autocuidado tem como finalidade principal o bem-estar, preservar a sua saúde. É lógico, o estresse familiar, a emoção familiar, ela acaba envolvendo bastante no cuidado com o paciente idoso. Nele, o cuidador deve lembrar que ele precisa de ajuda, tá? Não adianta você querer abraçar tudo e não dar conta. Então, pedir ajuda, aceitar ajuda, nem que seja de um outro familiar, nem que seja de um vizinho, um amigo. Existem vários tipos de tratamento, autocuidado que o cuidador deve seguir, como por exemplo, estou assistindo uma televisão, vou acabar ali aquele momento de descontração, fazer um alongamento, ter o seu tempo para você. Então, seria o ideal, assim, ele ter aquele momento para você respirar, aquele momento para você viver um pouco a sua vida. Não que o idoso não tenha que ter, assim, um cuidado, né, 100%, 24 horas, mas você tem que se cuidar, porque logo você pode acabar, infelizmente, adoecendo. Então, sempre pensar também, além dele, em si mesmo. Fábia, qual a importância do cuidador cuidar de si e de ser cuidado? A importância do cuidador olhar para si e saber e ter essa certeza que ele precisa de cuidado, mais ou menos, eu vou comparar mais ou menos um carro, quando eu tenho uma quilometragem de 100 km por hora. Eu tenho uma autonomia no meu automóvel de 100 km por hora e eu tenho que andar daqui lá e eu sei que eu vou usar os 100 quilômetros. Se eu chegar até lá, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir retornar. Então, eu até posso me doar ao tempo de usar toda a minha quilometragem, mas eu preciso saber nesse intervalo aonde eu abasteço, né? Aonde eu vou fazer a minha pintura, o meu crochê, a minha ginástica, a importância de envolver toda essa família, todo esse contexto, quando a gente fala do cuidador familiar, né? Geralmente a gente vê muito isso dentro da instituição. Dentro do hospital a gente vê muitas vezes, um único familiar responsável totalmente por aquele cuidado. Ele precisa ter essa importância de cuidar de si e a família precisa entender essa importância, né? Porque o que vai acontecer? Eu tenho uma família onde eu cuido da minha mãe, eu sou a minha filha cuidadora dessa mãe, e eu não posso esquecer que eu sou a Fábia, que eu sou essa pessoa que também precisa de cuidado. Então, se eu nesse meio tempo, eu não souber aonde eu vou abastecer, quem vai adoecer sou eu. Eu preciso que essa família entenda desse cuidado e é muito importante com que eu exponha isso. Olha, eu preciso uma vez por semana, o final de semana, eu preciso estar livre, eu preciso cuidar de mim. Eu quero dormir uma noite toda, como por exemplo, né? Eu quero sair no jogo com algumas amigas, eu preciso me distrair. As pessoas que se dedicam muito a um cuidado de um idoso, principalmente se esse idoso tem as necessidades básicas dele comprometidas, como por exemplo, o banho, o sono, a alimentação, ela desgasta muito isso de mim, né? Eu preciso lembrar que para eu ser um bom cuidador, eu preciso cuidar de mim. Essa empatia que eu tenho com o outro, primeiro começa comigo mesmo. Essa é a própria empatia, né? Exatamente. Eu preciso cuidar de mim primeiro para estar em condições de cuidar do outro. Senão, infelizmente, é só hipocrisia, tá? Quando eu não cuido mais de mim, seja ele simples, do meu cabelo, seja ele simples de uma atividade esportiva, qualquer atividade que eu gosto de fazer,
Se eu deixo tudo isso de lado, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu não posso fazer porque eu tenho que me dedicar. Às vezes a gente escuta, né, Ana, dentro da instituição, eu não posso adoecer porque minha mãe ou o meu pai precisam de mim. Você precisa fazer com que as pessoas entendam, dentro da sua família, que você não é o único responsável por esse cuidado. Porque tem uma outra questão do estresse muito grande, que quando eu olho para minha mãe, para o meu pai, ou para algum cuidador meu, com o tempo eu vou começar a ter o olhar de estresse em cima disso, né? E aí eu também já não cuido bem, né? Porque eu já estou estressada, eu já estou de saco cheio com aquela situação, eu estou cansada. Então, às vezes a gente vê assim, ó, as pessoas dizem, eu cuido da minha mãe com tanto carinho, quando vem o meu irmão mais novo na minha casa me visitar, a minha mãe se deslumbra com o meu irmão mais novo, que nunca me ajuda no cuidado. Esse irmão não olha para sua mãe com esse mesmo olhar que você já está olhando para ela, né? O olhar de estresse, o olhar de cansaço, o olhar de estou cansada, estou de saco cheio. Estou deixando todas as minhas coisas Exatamente, pra trás, eu né? deixei de viver, deixei de me encontrar, porque eu preciso cuidar dessa pessoa. Então, aí é que entra muito a importância da família toda saber disso, entender isso, não dar a responsabilidade exclusiva a uma única pessoa, né? Ela não é responsável pura e exclusivamente, a gente sabe disso. Indiferente de quantas pessoas fazem parte da família, todos nós somos responsáveis pelaquela pessoa que merece cuidado e, principalmente, todas as pessoas da família são responsáveis em cuidar do cuidador, né? Em ter esse olhar do cuidador. Eu não posso estar aqui todos os dias cuidando da minha mãe, mas eu posso estar aqui todo sábado e todo domingo para que você saia e você se divirta e que você vá fazer uma atividade que lhe dê muito prazer. Essa é a minha forma de ajudar. Então, a gente tem que, o cuidador tem que exigir isso também, né? Hoje a gente vê muito cuidador, tanto na área da saúde, nossa, aqui dentro da área hospitalar, quanto fora, os pacientes com síndrome de burnout, né? Que são as síndromes do estresse, e ela vem muito do cuidador, né? É muito se dedicar ao outro e é bonito, é lindo, é muito lindo essa dedicação que você faz ao seu familiar, mas você não pode esquecer de se encontrar, né? De cuidar de si mesmo, isso é muito importante. Bacana. Queremos novamente agradecer às nossas empresas patrocinadoras que estão aparecendo aqui no canto da sua tela. E se você quiser fazer parte desse projeto, entre em contato com a equipe do Hospital São José. Um trabalho belíssimo feito com muitas mãos. Ana, como você acha que seria o lar ideal para o idoso? A gente sabe que muitas vezes não é possível, mas o que a gente pode chegar no mais próximo de ideal para cuidar dos nossos idosos? É lógico que o lar ideal seria um ambiente mais tranquilo, um ambiente familiarizado, porque muitos idosos, né, ao momento que ele sai do seu habitat, do seu lar, né, que era antigamente, e vai morar para a casa de um filho ou de um outro cuidador, ele acaba perdendo a sua identidade. Tá? Então, o ideal realmente seria ter um ambiente tranquilo, bem iluminado, evitar de ter assim os tapetes, né, por risco de queda, que é algo que acontece muito com o paciente idoso, né? Mas assim, o primordial, tranquilidade, é o essencial para o cuidado do idoso. E eu acho que muito carinho também, e carinho né, também. Ana? Tem que ter um lar com carinho, né? Qual a importância do bom relacionamento do cuidador com a família do idoso, Fábio? É muito importante que as pessoas se relacionem bem. Nessa questão do cuidado, seja ele de uma pessoa quem está cuidando, seja o cuidador familiar ou o cuidador que está sendo, muitas vezes hoje as pessoas, elas acabam contratando uma pessoa para realizar esse cuidado, né? Eu penso aqui no relacionamento com o cuidador, essa relação família, essa relação que eu cuido da minha mãe, eu tenho mais 4, 5 irmãos e a gente precisa conversar. Né? A gente precisa fazer as nossas reuniões de família. A gente precisa entender que todo mundo vai chegar um dia na vida na situação de cuidador ou na situação de ser cuidado,
né? Isso é uma curva que a gente vai usar, é um país que está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, né? E nós estaremos nessa condição de ou estar cuidando ou sendo cuidador em alguma situação, em alguma trajetória da nossa vida. O bom relacionamento precisa ser feito principalmente quando se tem as reuniões em família, né? Dividir o cuidado. Como eu já tinha mencionado antes, para mim cuidar bem, eu preciso primeiro cuidar de mim. Não existe um cuidado onde eu me dou totalmente 100%, quando eu não estou mais cuidando de mim. A família toda precisa entender e precisa compreender que eu preciso desse espaço para mim. A gente vê muitas situações, às vezes, Tatiana e Ana, das pessoas que elas acabam perdendo esse ente querido, onde elas cuidavam dessa pessoa por um período muito grande, e às vezes você olha para as pessoas e elas dizem assim para você, o que eu vou fazer agora? Né? Eu deixei todas as atividades da minha vida, eu deixei minha vida para me dedicar, eu me dediquei 100%, o que eu faço? E aí você viu o quanto a pessoa não se cuidou. Ela está perdida em tempo e espaço, ela perdeu a relação social dela, né? Ela perdeu essa relação de amigos, e aí ela começa a deprimir, e muitas vezes as pessoas acham que eu estou muito deprimida, eu não consigo superar a perda, por exemplo, desse ente querido, né? Eu preciso dele aqui, é que eu não sei mais fazer nada a não ser que seja desse cuidado, né? Porque eu não me cuidei antes, porque eu não me precavi antes. Então as pessoas ficam sofrendo muito, tendo muito sofrimento todas as vezes lembram disso e sofrem muito com isso, porque elas não têm mais vida, né? Na verdade, foi isso que acabou de deixar de acontecer, não ter mais vida. E isso acaba acontecendo muito quando a gente vê que as pessoas estão sobrecarregadas, né? Aquela situação de que você é o único responsável e você não é um único responsável. Ana, o que o programa 60 Mais do Hospital São José está fazendo para cuidar do cuidador, né? Porque aqui vocês presenciam enquanto o idoso está aqui no hospital, né? Então, o que o projeto pode fazer para esse cuidador? Então, dentro do projeto, a gente montou uma roda de conversa. Nessa roda de conversa é feito reuniões semanalmente com os cuidadores, né, o familiar presente naquele dia, juntamente com a equipe multidisciplinar, que seria uma vez por semana a nutricionista, a fonoaudióloga, a outra semana a enfermeira, com a parte da assistente social, e é nesse momento que a gente acaba mostrando o quão importante é o papel do cuidador, o quão é importante você saber lidar com o que está acontecendo aqui dentro durante a internação e também lá fora. É um momento que a gente tem para tirar dúvidas, são trocas de experiência que principalmente aparece e muito. É um momento ali que o cuidador acaba relatando alguma eventualidade, alguma coisa que o outro está começando a vivenciar. O Alzheimer, paciente demenciado, cada paciente tem uma maneira diferente de apresentar alguns sinais e sintomas. Então é neste momento que a troca de informações, as perguntas vêm, o medo, a angústia. Então ali é um momento assim de praticamente 1 hora de descontração, é o momento que a gente tira esse cuidador do quarto e é um momento assim que eles acabam relaxando, é um momento assim de realmente se descontrair, de tirar dúvidas. E muitas lágrimas também ocorrem nesse momento. E é muito importante ter essa conversa, porque é algo que realmente eles vão levar lá para fora, para a vivência dentro da casa. É muito importante isso, porque eu imagino que é um momento de acolhimento do cuidador, né? Porque as atenções sempre são voltadas somente para a pessoa que está sendo cuidada, né? Isso. Então eu acho que esse momento muito importante de acolhimento e é onde vocês conseguem identificar muitas coisas também, né? É um momento assim que pós-reunião, ao decorrer da semana, assim, outros familiares acabam vindo também com outras angústias, com muitos agradecimentos, né? E para nós, a equipe, né, do programa 60 Mais é muito gratificante. Que legal. Ok, em nome do hospital eu agradeço a presença de vocês, meninas, assim como agradeço a todos que nos assistiram e em breve nós teremos mais uma edição do webinar. Até lá!